Boa, boa! Olha nós aqui novamente. Bora tomar um choque? Hoje eu vou estrear um quadro aqui sobre a tua consciência. Beleza? Eu tenho um convidado hoje. O tema é genuíno. O tema faz parte das famílias brasileiras. O tema ao qual esse convidado vai abordar e ele é perito no assunto. Você tem um vinho aí na tua casa, né? É, eu falo do meu amigo Anderson Marcelo. Seja bem-vindo, Anderson. Novamente te falo e obrigado por você ter aceito o nosso convite para falar nesse tema vinho. Eu que agradeço, cara. Se tem uma coisa que dá prazer, poder ter um momento desse e poder falar daquilo que a gente ama, né, que a gente gosta muito. Aquele ditado que, né, faz o que gosta não trabalha nunca, né. Exato. Então eu tô nessa vertente aí de fazer isso. E agradeço, eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer poder falar sobre esse tema, para que as pessoas cada vez mais, possam conhecer e se interessar por esse tema. Ô Anderson, você paranaense foi parar lá na capital e agora no interior paulista. Como que foi esse trajeto de vida? Como que é? Fala pra nós esse deslocamento, vai. É, eu sou formado em administração, né, com ênfase em comércio exterior, Legal. e me formei no Paraná. E São Paulo, para mim, é a capital financeira do Brasil, né, e tem muitas oportunidades e, junto com o planejamento que fiz com esposa e filhos, hã, decidimos que seria uma boa oportunidade de irmos para lá, e nos mudamos para São Paulo. E lá, comecei a trabalhar na parte de vendas, né, na parte comercial. Isso me trouxe conhecimento com algumas pessoas, e essas pessoas consumiam vinho. Eu sempre gostei, sempre fui o cara que preferia vinho do que cerveja, mas não tinha conhecimento nenhum. E quando eu cheguei a São Paulo, nesses momentos que encontrava essas pessoas que já tinham uma experiência maior que a minha, eu via que eles comentavam sobre aquele vinho, eles falavam sobre aquele vinho e eu ficava viajando, né, perdido na conversa. E aí decidi que eu queria aprender um pouquinho mais sobre isso, e a partir de 2008 eu comecei a estudar como autodidata sobre o tema vinho, e aí fui me interessando cada vez mais, e por ter saído do Paraná, de uma cidade pequena, chamada Faxinal, no interior do Paraná, é uma cidade agrícola, então a gente tinha esse Tá contato na já veia. com a parte agrícola e tudo mais, e enfim. E aí eu comecei a ver que o vinho era um produto totalmente agrícola, né. Ô, não te cortando, já te cortando, é Faustão, né. Fala pra mim, esse dá percebe-se que ele é do comercial, essa conversa, você atuou muito na área comercial, também na área do vinho ou foi em outra frente? Não, depois que eu estudei, que aí em 2010 eu decidi que realmente eu queria aprender profissionalmente, sobre esse tema, e aí fui estudar, né, existem escolas no Brasil que ensinam sobre isso, e são escolas sérias que realmente você tem um aprendizado grande, te certificam como profissional. E aí depois disso, até 2016 eu continuei na área comercial, e em 2016 eu me dei ao luxo de dizer que eu queria trabalhar com vinho, que eu Vinho. queria focar totalmente os meus esforços para o tema vinho. E em 2017, em janeiro de 2017, eu troquei toda a minha parte profissional, né, fiz uma transição de profissão, deixei a área comercial, e aí fui trabalhar com vinho como sommelier num restaurante em São Paulo. Então essa foi o primeiro trabalho, né, com vinho. Depois eu passei por importadoras de vinho, trabalhei como sommelier de importadora, trabalhei depois como, parte comercial mesmo de vinhos, enfim. E aí, pelo meu jeito, pela forma que eu sou, pelo relacionamento que eu tenho, eu consegui conhecer todos os grandes importadores de vinho do Brasil, fazer amizade com todo mundo, e aí depois eu comecei a dar somente consultoria. Aí que eu queria chegar. Então, a parte comercial, você já era desenvolto, não no ramo de vinho, mas na hora que você veio na área comercial no vinho também,
Foi onde que o teu network no tema foi amplificado. Exato. Não, a parte comercial que trouxe, já tinha me dado essa oportunidade de desenvolvimento, né, e aí foi só pegar o tema e aplicar o que eu já conhecia. É, e Então foi uma coisa que casou perfeitamente, assim, vinho e parte comercial. e essa área, né, que você muito bem disse aqui, quando gosta-se de alguma coisa, você meio que ficou autodidata, porque o assunto desperta muito forte, né, quando gosta. Ah, Você sim, foi sim. estudar, viu, e viu que ali era a tua praia, né. Exatamente. Então foi assim, foi uma coisa curiosidade, primeiro momento, depois essa curiosidade só foi aumentando e aí eu precisei realmente buscar uma escola para aprender profissionalmente. Fala pra mim, quando a gente fala, vamos se desenvolver com pessoa, esse caminho, como foi pra você essa transição? "Ah, eu vou optar pelo caminho de capacitar em uma nova área". Como foi essa descoberta de escolas? Porque eu costumo dizer que enquanto você não está no universo, parece que é tudo distante, mas na hora que você mergulha nele, você vê que faz tudo muito sentido, né. Sim, A sim. hora que você começa a entrar nesse universo do vinho, começa a aparecer vários temas que não se via antes, né, para quem é leigo Sim, no assunto. sim. Como foi para você essa descoberta, a hora que você descobriu a escola que capacita, esse network que você fez conhecendo esses fabricantes, esse mundo do vinho e depois futuramente vai chegar aí, você, até capacitou um futuro, momento de vinhedo também. Vamos chegar lá, vamos por etapa, vai. Como Vamos que lá. foi essa descoberta do novo mundo? Cara, foi impactante, É, tá. Então, como eu disse, já tinha uma experiência comercial muito grande, tinha trabalhado em grandes empresas e tudo mais, então, ou seja, eu já tinha um network específico para essa parte comercial, né. Só que quando que eu fiz a busca, procurei uma escola e fui muito feliz que achei uma escola fantástica, em São Paulo, é a principal escola de vinhos do Brasil, né, e não sei se eu posso falar, ó, tem jabá? não, pode falar. E se essa escola estiver ouvindo a gente, vai ser uma da Não, futura patrocinadora aqui também, por que é, não? eu fui estudar na Associação Brasileira de Sommeliers, existe uma Que associação que é bacana. uma escola, né, que ela foi fundada no Rio de Janeiro e hoje você tem uma subsede em São Paulo, né. E eu fui estudar e, por incrível que pareça, eu já tinha um bom network, mas o que essa escola, além de me ensinar sobre vinhos, o que ela mais trouxe foi network. Depois que eu comecei a estudar vinho, você começa a despertar interesse nas pessoas. Você domina um assunto e o cara pode ser um grande empresário, um cara bilionário, por exemplo, mas ele não consegue entender. E aí, quando você tem o desejo e precisa de alguém para te ajudar a se desenvolver, eu já tinha todo esse relacionamento da parte comercial e o network da parte comercial, isso me ajudou muito a trazer pessoas, né, que tinham interesse. Então, assim, o network é uma coisa espetacular que acontece no universo do vinho. Que isso também, né, o Anderson, é uma função, a função sommelier Sim, é muito peculiar, né, porque tem as suas você foi um amante de ouvir, querer estudar, ver, tem detalhes ali que faz muita diferença. Então, é difícil você achar, às vezes, muitos profissionais que queiram ter essa dedicação. Como que foi para você? Porque na hora que você mergulhou nesse mundo, você começou a ver o network, mas e a pessoa que quer estudar ali, ver detalhes técnicos, que é o que você é, dedicou? e é importante você ter feito essa pergunta. Para você se tornar um profissional, você precisa, como qualquer área, você precisa de um bom ou muito tempo de estudo. Então você não se torna um sommelier do dia para a noite, né? Brinco que às vezes as pessoas, nossa, tem um conhecimento fantástico, eu não sei 1% sobre a área, né? Eu tenho amigos que sabem 3 vezes mais do que eu e eles não sabem 5%. Então é um universo vasto, que te exige bastante, né. As coisas mudam também, novas regiões vão surgindo, como a nossa região está surgindo novas vinícolas aqui, então qualquer sommelier do mundo no futuro, e oxalá que aqui, realmente a gente tenha vinhedos que tragam bons vinhos, vamos falar que daqui 10 anos os sommeliers do mundo inteiro vão ter que estudar a região de Presidente Prudente para entender dos vinhos locais. Você falando da região, só para aqueles que nos assistem aqui, estamos alocado, no Oeste Paulista.
Então, capital, né, estado de São Paulo, Oeste Paulista, Presidente Prudente é uma área onde faz quase divisa com 2 estados, né, Mato Exato. Grosso do Sul e Paraná. E aqui é uma região propícia para justamente essa visão futura. Assim, existe uma tecnologia nova, né, e aqui a Tá. gente gosta de falar de tecnologia, né, então e quando a gente fala de tecnologia na área agrícola, não é que, estão colocando computadores ou drones, enfim, isso também é usado, né, porém, uma descoberta de uma poda diferente, de um manejo de um vinhedo diferente, é uma tecnologia. E foi o que aconteceu, que trouxe a possibilidade da gente implementar vinhedos nessa região. Há 20 anos atrás, se você dissesse que ia montar um vinhedo no oeste do estado de São Paulo, todo mundo ia falar que você era um maluco que estava jogando dinheiro fora. 20 anos depois, as pessoas continuam dizendo que você é um maluco que está jogando dinheiro fora. Porém, hoje você tem conhecimento, você tem ciência e você tem tecnologia para poder produzir com qualidade numa região como a região do Oeste Paulista. Então nós vamos chegar nessa parte aí de projetos futuros para a região Oeste Paulista. Mas voltando na tua função então, você se capacitou, foi lá, network, capital, e aí? A É, hora que entrou na veia, preciso avançar. é, Qual foi o próximo degrau? Entrou no universo do estudo, aí você aproximou o network, pessoas que você tem o conhecimento, as pessoas têm a estrutura financeira, vamos assim dizer. Como que foi pra você e falar: "Não, agora eu vou viver só dessa área"? foi um choque, o primeiro momento foi impactante, depois foi um choque, por quê? Eu era muito bem-sucedido na área que eu atuava, na área comercial, então eu tinha um escritório de representação, com funcionários e tudo mais. Uma curiosidade, qual que é a representação que você Eu fazia? trabalhava com materiais para grandes empresas, materiais, gráficos, Legal, materiais, promocionais que para bom. grandes empresas. Então o network ali, o comercial forte, ativo, né, que é aquele que vai porta a porta, você já sabia fazer, Não, dominar sim, tudo. sim, sim. Legal, Então, legal. a gente atendia principalmente a área de marketing, a área de planejamento Show das de bola. empresas para fazer esses projetos. Então, assim, e quando eu fui deixar isso, como eu disse, São Paulo é uma cidade que dá muitas oportunidades, então eu tive essas oportunidades. E quando eu fui iniciar nessa nova carreira, cara, é simplesmente você abandonar tudo aquilo que você já tinha conquistado Desafiador, hein? e começar do zero, né? E eu brinco, a minha esposa fala assim, tá, e a gente vai sobreviver como? Porque eu não tenho vergonha de falar, eu deixei um salário de 3 dígitos, né, para ir para um salário mínimo, né. Só que eu me preparei para isso. Eu me preparei, essa vontade de trabalhar nessa área fez com que eu me planejasse, me preparasse e quando eu decidi fazer a transição, eu estava muito bem preparado, né. Então eu não me preocupei com a parte financeira do que eu ia ganhar, da minha renda, vamos dizer assim. Eu fui realmente para me jogar. Só que olha que coisa incrível, quando você faz um trabalho realmente apaixonante, você gosta, encontra um lugar que acredita em você também, ah, em menos de um ano eu já ganhava terço, vai, do que eu ganhava com o meu próprio negócio, trabalhando como CLT, eu já ganhava um terço e depois de um ano eu já tinha quase que o mesmo a mesma renda. Então, assim, para mim, no meu caso, foi uma coisa bem bacana e deu super certo. Proporção era totalmente desafiador, mas você sabia o que você tinha carregava dentro, né? Sim, sim, eu já tinha eu fiz um planejamento, né. Tudo na vida a gente tem que planejar, então eu sempre tive um Você é o planejamento cara dos prévio. cálculos também? Além de Adoro, oh, é, sempre. né? Cara, e assim, fiz o planejamento, mas a gente nunca sabe se realmente você vai se adaptar à nova profissão, né. No meu caso foi muito tranquilo, me adaptei bem, eu sou uma pessoa que, gosta de desafios, trabalha por desafios, então como eu disse, eu não fui preocupado com a minha renda, eu fui preocupado com o desafio, e eu fui muito, muito feliz, já no meu primeiro trabalho como sommelier profissional, e dentro desse lugar, né, que era um restaurante, eu conheci muita gente, era um restaurante bacana, tinha, assim, um fluxo muito grande de pessoas e lá conheci uma pessoa, atendi, empresário,
E ele falou: "Cara, eu vi você, você trabalha com isso, você quer trabalhar comigo?" Enfim, e aí eu fui trabalhar, depois eu fui descobrir, não reconheci a pessoa, não sabia quem era, mas depois fui descobrir que ele era simplesmente dono de uma das maiores vinícolas. E aí você vê que o preparo e a sorte tá ali, Hã, né, você tem que estar preparado para quando as oportunidades aparecem. E aí fui trabalhar com essa família, que é uma família que tem vinícola todo, trabalhei com eles 2018 até o início da. ô Anderson, você dizendo aí uma palavra-chave, a sorte sempre acompanha os preparados, não é? Exatamente. E como foi pra você? Porque os horizontes, eu trabalhei também em algumas áreas, diferente ao qual eu estou, gosto da área da tecnologia, da área da comunicação, mas eu fui também me aventar em algumas áreas de transição. Eu gosto da parte tecnológica, programação, tal, e quando a gente faz um desafio, até mesmo que seja na área tecnológica, mas em outro ramo, no caso meu, saí da programação, fui mais para o lado operacional e a parte de aula, da aula, porque você sabe que na programação você está ali na salinha fechada, você tem que ficar ali, enquanto o projeto não sai ali, você tem que 100% concentrar, o negócio focado. é isso. E eu vi aqui na comunicação, sala fechada para mim não era o forte. Eu tive que sair da sala fechada, então deslocar, porque a tecnologia é muito ampla, deslocar para a área da comunicação interpessoal. Tive que ir para a área comercial. Aí É, tive que ir para a área de telefonia, vender celular, vender planos e tudo mais, e foi desafio, porque é um sim, desafio. sim. Então a minha pergunta e a minha curiosidade é, esses momentos que você se dedicou em assumir essa transição, batia também aquele momento: "Poxa, quando que vai dar certo esse investimento que eu tô fazendo numa transição?" É todo dia, né, a cabeça tem que ser muito Sim, firme, não sim. tem? Porque a gente falando de desenvolvimento pessoal, se desenvolvendo como pessoa, a gente acredita na chama, no dom que Deus dá, mas a persistência da hora do dia mal que vem ali é um desafio também, não foi? Sim, sim, e isso acontece em todas as áreas, em todas as profissões, todas as pessoas. Não vá pensar você que um grande empresário, né, que administram, empresas, patrimônios gigantescos, eles também não têm isso. E aí você falou uma coisa que é muito importante, o desenvolvimento pessoal, né. Então, durante essa carreira que eu tive comercial, eu também me desenvolvi nela, né. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta de ler. Eu sempre li muito, tanto e como eu sempre tive, esse interesse de construir algo, de fazer algo, então eu sempre me interessei muito por biografias, né, de pessoas que, de certa forma, construíram alguma coisa. E não estou falando que construíram alguma coisa, física, né. Às vezes o cara constrói uma forma você pensar, né, o cara cria uma Linha de raciocínio linha de diferente à raciocínio tua, exato. que agiliza o E processo, né? aí mas o cara não criou uma grande empresa. Cara, mas ele criou um método, né, e isso também é fantástico, porque a gente enxerga muito esse universo com as pessoas que criam coisas físicas, mas para a gente ter esse preparo, a gente precisa de coisas, psicológicas, vamos dizer assim, e eu me preparei muito para isso também, né. Então não é só me preparar para uma carreira ou para uma profissão, E nesse eu me dia preparei como pessoa também. e nesse dia da dúvida, a hora que chegou essa oferta pra você, da pessoa te convidar, não dá aquela sensação: "Poxa, que valeu a pena, hein? Meu Deus Eh, do céu", parecia um túnel escuro, mas na hora que abrilhanta o olhar, assim, sim, sim. como que foi esse É convite? um reconhecimento do seu trabalho, né, assim, quando a gente muda, aquilo que você comentou, a gente tem sim, medo da mudança, né. Só que se você tiver um planejamento, tiver certeza daquilo que você quer, tiver um preparo mental, alinhado com tudo isso, você vai conseguir se desenvolver. Quando esses momentos de medo chegam, opa, para, pensa, né, e eu sou um cara que faz muito essas mudanças, sabe, eu não tenho medo de mudar, né. Uma das coisas que eu acho que é importante para quem quer crescer nessa área, e não estou dizendo aí da área de vinho, essa área pessoal, é não ter medo de mudança, né. A maioria das pessoas tem um certo medo, são receosas porque está confortável.
eu não tenho problema de sair dessa minha linha de conforto para buscar coisas novas. Então, sempre fui assim. Você pode resumir então que grandes colheitas são são frutos de medos vencidos e sair da rotina, né. Com certeza. Porque É. aquela rotina deixa a gente Não, meio a rotina, cara, ela te limita. Então você fica toda dentro de uma vez caixinha ali, né. sim, e você fica preso por ela, né, exatamente assim, fica dentro de uma caixa preso. Então, mas isso acontece comigo também. E aí, quando eu me sinto preso, eu preciso tirar um pouco, desse peso, preciso abrir essa caixa, sair dessa rotina e buscar coisas novas. Eu busco através de leitura, através da tecnologia, né, então eu gosto de pesquisar muito, gosto de aprender, estudar. Então o meu ponto de fuga, quando eu me sinto, preso, é exatamente esse. Bom, eu vou estrear agora um momento novo nos podcasts, que já tá sendo um piloto aqui, e vai ser com o próprio Anderson. Eu vou fazer assim, ó, é como se você falasse pra você mesmo: "Eu tive um choque de consciência quando", aí você vai me responder na tua realidade, porque transição de carreira, novo desafio, e você falar que o desafio ali te move, aquela novidade. Qual que foi o momento que você falou: "Eu tive um choque de consciência quando"? Só consciência quando eu estava no interior, tinha meu emprego estava fechado na caixinha, mas eu vi que o tempo estava passando e eu tinha uma filha que eu precisava dar um estudo para ela melhor do que o meu. E infelizmente onde eu estava eu não iria conseguir fazer isso. Então, ali foi o meu momento de choque de: "Opa, preciso acordar para a vida, preciso fazer alguma coisa". Então foi uma necessidade, que não era uma necessidade pessoal, uma necessidade familiar de entender que eu tinha uma filha, e eu queria dar para ela o melhor estudo possível, né. E a minha realidade naquele momento, eu não iria conseguir. Então o que que eu fiz? Fui buscar conhecimento para poder sair de lá e aí buscar esse esse sonho, vamos dizer, E realizar esse sonho. esses choques na vida tem hora que é bom, não é? Sim, ele é o que te move, ele é o que te tira da caixa, ele é o Né, que a faz você se mover. circunstância, a hora que você dá aquele bater na mesa, ou sei lá, você sai furioso, que eu costumo dizer que o choque da consciência é quando te conflita com você mesmo, né. Exatamente. E assim, e quando você está dentro de um relacionamento, isso é importante falar, porque isso aqui, eu tive família, então eu não posso fazer só pela minha cabeça, porque o restante da família não pensa igual a mim, né, eles têm Você leva pensamentos mais de uma diferentes. pessoa junto, né. Então, você também tem aí uma parte política que você precisa, fazer com que as vontades se equalizem para tomar uma decisão juntos, né. Então, você não pode impor, você não pode chegar e falar: "Vamos fazer isso", Você não né. tá só, né. Não, então assim, e aí eu tenho uma parceira que sempre, acreditou nesses meus sonhos, e apesar dela ser muito diferente de mim, ela acaba aceitando, né, desde que realmente a gente consiga se mover para frente. Ô Anderson, bom, aqui eu quero, vamos fazer um resumo até o momento. Você que nos assiste é o seguinte, o Anderson tá dizendo, tá nos trazendo uma linha, eh, numa profissão sommelier, tô falando É certo? isso, sommelier. Uma profissão, totalmente desafiadora, porque é um mercado muito nichado, né. Sim, extremamente restrito. Então ele decidiu, ele muito bem alocado numa área que ele já vinha, área comercial, representante comercial, se viu a necessidade de se desenvolver por uma chama, né, que é Sim, autodidata, sim. você foi ali e procurou, porque é algo que te queimava lá Sim, dentro. sim, Então ele tá aqui nos compartilhando que momento desafiador para crescer como pessoa. Aí, você que observa tudo na vida que apresenta você para você como desafiador, não pense que vai cair como perfeito tudo, é desbravar dia a dia, fazer a nossa parte. sim, E ele bem muito fez, e a oportunidade, que muitos costumam chamar de sorte, encontra os preparados. Então, se exatamente. ele esteve
no momento, no lugar, no ambiente onde estava no preparo, se preparando e alguém observa, sempre tem alguém nos observando. As oportunidades a gente nunca Sempre sabe de tem. onde ela vai Eu chegar. costumo falar isso. A gente nunca Olha, sabe. sempre alguém está nos observando. E ele compartilha com a gente o seguinte: o momento desafiador. Aí eu acabei de fazer uma estreia do momento, que é o choque de consciência. Ele disse que algo maior deu aquele choque quando observou a filha, a continuidade, e isso move de desafio a vida dele. E passando em cima disso, você veio há anos descobrindo que tem muito mercado para desbravar e surgem novos horizontes e projetos. Sim, sim. Então, da capital, você veio para o interior, existem projetos que te veio na mão, como que Eh, foi? Então, até o momento, o Anderson está nos dizendo: vale a pena? Você que tem vontade de assumir uma transição ou a chama aquece num novo desafio, dedica-se, projetos virão, network vai te colocar oportunidade. E agora ele vai falar um momento desafiador de capital para o interior. Como que foi para você? Fala para nós sobre projetos, vai. então, Eu não sei se como eu fiz um resumo certo, mais ou fez, menos. Como? fez, é isso Me aí. Então, corrige. e olha que bacana, né, se você, você que está nos ouvindo aí, está acompanhando desde o início, eu falei dessa primeira transição, claro, e para cá foi uma nova transição. Falei de desafios, para cá, novo desafio. Então, e falamos de sair da zona de conforto, sair de dentro da caixa e buscar as novas oportunidades, porque uma coisa é o seguinte, você está preparado, eh, só que também você pode estar muito preparado, sentado, a oportunidade pode ser que não venha, ou ela pode demorar para chegar para você. Então, você também tem que se mover para buscar as oportunidades, né? E mais uma vez a parte comercial aí me trouxe, A veia um comercial grande benefício é para fazer essa nova sair mudança. do comodismo, De né? novo, assim, a pandemia, teve aí a pandemia teve a sua importância, né, teve um momento muito difícil. Então o que aconteceu? Eu trabalhava nessa importadora de vinho, nessa família, né, que tem várias vinícolas. E quando entrou a pandemia, o meu trabalho era fazer a apresentação dos vinhos em restaurantes, apresentar para clientes e tal. E com o fechamento de tudo, eu não podia fazer isso. Então, a empresa, ela fechou as portas no Brasil. E aí eu me vi desempregado, né? Porém, eu já tinha esse círculo de conhecimento muito grande. 3 dias desempregado, já estava empregado numa outra grande importadora brasileira. Só que aí, naquele momento, eu comecei a pensar: poxa, será que vale a pena tudo isso? São Paulo é uma cidade que te dá muita coisa, mas também tira muita coisa. É importante para você que está aí, morar numa capital, você tem que ter uma força mental muito grande, você tem que ter condições, né? Tá bem estabelecido para poder sobreviver bem. Ah, mas eu tem gente que, cara, vive, mas eu sei como que essas pessoas vivem. Você tem que acordar todo dia 3 horas da manhã, encarar 4 horas de ônibus para chegar no trabalho, depois 4 horas para voltar. Essa não era a vida que eu queria, né? E, claro, nunca passamos por isso lá, mas a gente conhece muitas pessoas que passaram e a gente sabe da realidade, porque a gente também não pode ficar olhando só para nossa realidade, né? Enxergar a realidade dos outros. Mas o pouco, mesmo não passando por isso, o pouco que eu passava perto do que essas pessoas passam, já não me estava mais sendo confortável. Então, e desde que eu comecei essa área de vinhos, percebi que vinho era um produto rural, a minha cabeça lá do interior do Paraná, de área agrícola, sempre foi montar um projeto para montar uma vinícola, né? Desde então, a oportunidade, como eu disse, às vezes você cria ela, né, às vezes você vai atrás dela, e uma das formas de você fazer isso é contar para as pessoas que você tem um projeto, é contar que você quer fazer alguma, né. E aí, dentro disso, muitas pessoas vieram até mim para entender melhor, a maioria achava que era uma loucura, enfim, mas um amigo: "Anderson, pô, eu cara, eu também, compartilho desse pensamento, também tenho a vontade de algo parecido, tá idealizando, cara, e eu tenho condições de fazer isso. Vamos formar uma parceria e vamos fazer?" E aí foi isso que me então, mais uma vez, o planejamento, estar preparado,
a busca incessante de novas oportunidades me trouxe para o interior do estado de São Paulo para realizar um outro sonho, que é colocar uma vinícola em pé. Veio para cá justamente para. E isso está acontecendo assim, quando dia a dia está debruçado sobre o projeto, focado, pessoas com mesma visão, a ambiência ali que traçou para viver esse universo. Como você falou, essa pessoa veio com a mesma visão. Faz muito, é muito importante ter pessoas com a mesma visão para que muitas portas se fechem para aqueles que às vezes você apresentou, tal, a pessoa fala: "Não, é legal, mas é muito desafiador". Se não tiver pessoa com a mesma visão para colocar o negócio para acontecer, sair do campo das ideias e ir na prática, eu digo que muitos projetos estão engavetados por conta de não terem, colocado pequenas iniciativas em prática. Exatamente, Porque o projeto grande, ele vai ser real quando pequenas ações pequenas dele forem postas no início, né. exatamente. Não adianta você criar o projeto mais fantástico do mundo, Tá na colocar gaveta. numa gaveta e falar assim: "Ah, um dia alguém vai abrir a gaveta e vai ler o meu projeto". Isso não vai acontecer E nunca. e e unido com esse projeto, pela leitura que mais ou menos eu fiz, não s me corrija se estiver errado, mas um projeto desse, você falando às pessoas, alguém te deu atenção e você uniu também a tua qualidade de vida. Sim, Porque claro. capital, interior, rotina, corrida, igu você falou, eu morei na capital também, ali é uma vida, É, né, totalmente você vai no automático, se você não tiver o domínio da tua vida mesmo, você vai no automático, aquela coisa exatamente, desenfreada, né. exatamente. E assim E a qualidade do interior é é, real hoje, vai. é real. Claro que hoje, no mundo moderno que nós estamos vivendo, quase todo mundo tem uma vida corrida, né. Precisa fazer muitas coisas, é diferente de tempos atrás que você as coisas eram mais simples. Hoje as coisas têm um pouco mais de complicação, né, a vida de todo mundo é corrida e eu sei disso, tanto na capital quanto no interior, só que lá te consome mais. Aqui eu consigo ter uma qualidade de vida, melhor do que a gente teria lá. Perde algumas coisas? Perdem, né, a gente não pode ter tudo na vida. Eu abri mão de muita coisa, né, até a continuidade dos meus estudos como sommelier, porque aí é uma nova transição, tô deixando de ser aquele cara e avaliava os vinhos que os produtores faziam, estou passando a ser aquela pessoa que faz o vinho para alguém avaliar. Então, só para explicar, então a função que você fez de transição depois, atuar representante comercial para a área de sommelier, explica em forma simples para que quem nos assiste, entenda. Sommelier, o que exatamente essa função faz? O sommelier é aquele cara que estuda vinhos. Então, por exemplo, tem um vinho, eu decifro esse vinho. É como se eu discriminasse ele olfativamente, visualmente, gustativamente, né? Também estudo as regiões da onde esse vinho saiu, qual que é a origem dele, país, local, produtor, quem é a família, o que que essa família pensa, como que eles acreditam no projeto deles, né? O sommelier também pode trabalhar em restaurante, que é aquele cara que geralmente está de terno e gravata, que serve o vinho na mesa. Então você tem várias funções para uma profissão. Você pode ser aquele cara de importador, que vai falar: "Ah, esse vinho é melhor para o mercado brasileiro, esse vinho é melhor para esse público, esse vinho então, você tem várias funções que um sommelier pode atuar, tá. Então isso é o sommelier. Estuda o vinho, estuda a história do vinho, estuda os produtores de vinho e e apresenta isso. Você também pode trabalhar como professor disso, né, tem muitos amigos que trabalham na área da educação, dando aula, mostrando, enfim. Então você tem várias vertentes que um sommelier pode atuar. Mas Que a questão da escola, você teve lá o acesso lá em São Paulo, foi nessas vertentes aí também que você se capacitou lá? exato, essa escola ela te capacita para tudo isso. Claro que só a escola não é suficiente. A Preci prática, a né? prática e a pessoa também quer tem que e lá eles vão te dar um básico, porque é muita informação. Então eles vão te dar um básico, depois depende de cada um A o que dedicação. a dedicação ele vai dar continuidade a esses estudos, né. Legal. É o que eu disse, eu acabei perdendo isso, porque como eu tô fora de São Paulo, Aí você mudou de lado, aí eu agora. mudei de lado. Agora eu tô do lado Agora do produtor, e aí os meus amigos, meus colegas sommeliers hoje vão
vão fazer isso comigo. Vão pegar o meu vinho e vão falar: Anderson, seu vinho é muito bom, ou infelizmente, meu amigo, você vai ter que voltar a ser sommelier, porque como produtor não tá dando muito certo. Então, você está envolvido num novo projeto agora, que seria esse outro lado de colocar o vinho para que alguém faça essa Exato, análise. exato. Claro que a gente coloca um vinho pensando no quê? A gente coloca um vinho para expressar a nossa forma de pensar sobre o tema. Ah, como que eu gostaria que o meu vinho fosse visto? Como que eu quero que o meu vinho seja? Como que eu quero que ele seja posicionado na mesa das pessoas? O grande desafio é esse. Claro que o sommelier, uma hora ou outra, alguém vai fazer uma crítica, crítica que eu digo, e vai avaliar esse vinho. E ele vai fazer uma crítica, pode ser positiva, como pode ser negativa. Mas alguém vai fazer isso, né? Por quê? Porque o leigo, a pessoa que só bebe vinho, que a gente chama de enófilo, tá? Aquela pessoa que consome vinho, bebe vinho e gosta do tema, termo técnico a gente chama de enófilo, né? Então, essas pessoas não estão muito, a maioria delas não estão muito preocupadas, o que o sommelier falou e tal, tal, tal. Ele simplesmente quer comprar a garrafa de vinho, abrir, tomar com os amigos e se divertir, né? Então, como produtor, você pensa em tudo isso também, né? Tendo a experiência que eu tive. O que que eu quero mostrar para essas pessoas? Qual que é o trabalho? É mais ou menos como a obra de um artista. Ele pinta um quadro ou ele faz uma obra de arte, ele quis expressar alguma coisa. E as pessoas muitas vezes vão enxergar de forma diferente. E o vinho aí, ao qual você se propõe, agora sendo um projeto de produtor, você tem que levar essa experiência para quem vai degustar, quem vai consumir. Então tem esse público que você falou, apenas aquele que consome, e tem aqueles que querem viver uma experiência, Exatamente. que aí é o desafio do vinho, não é? Exato. É, que O vinho, ele é uma experiência, o vinho é uma experiência. O porque tem a questão da saúde, tem a questão do momento e as mesas, né, tem grandes sim, mesas aí que ah, tem alguns vinhos que fazem parte. o vinho é uma forma, né, eu vou dizer assim, é um produto, gosto de chamar vinho de acaba sendo, né, mas que expressa muitas coisas. Então, você colocou uma garrafa de vinho, e ele é uma bebida muito diferente, e isso é uma coisa importante. Sommelier também não estuda só vinho, tá? Sommelier estuda todas as outras bebidas alcoólicas e não alcoólicas e alimentos em geral. Então, abrange muito mais do que só o vinho. Tudo aquilo que está em torno do vinho também abrange. Porque tem que Abrange dar o toque cultura. da saúde também, né. Exato, abrange cultura, abrange, enfim. O vinho é uma bebida diferente, espetacular justamente por isso. Ele consegue reunir uma quantidade de informações quase que infinitas, tá? E aí cada um pode se dedicar àquilo que gosta mais. Mas eu gosto de dizer que a melhor parte do vinho é que ele reúne as pessoas. Você coloca uma garrafa de vinho, você conseguiu reunir uma quantidade de pessoas ali, e ali, dependendo do andar, você vai ter conversas de várias formas. E aí, como você disse, o vinho também ele tem um lance da parte medicinal, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque se ele ser consumido de uma quantidade correta, de uma forma correta, respeitada, né, e muito consciente, o vinho ele vai te trazer benefícios para a saúde. Assim como, se você começar a beber demais, ele vai te trazer prejuízo. Vou te colocar agora um outro choque de consciência nossa agora, hein. Vou te falar o quê? Bom, eu como cristão, um dos fatos mais emblemáticos na Bíblia foi o momento que Cristo transformou a água em vinho. Não sei se você conhece Bodas de essa Canaã. passagem, bodas de Canaã. E ali, igual você acaba de dizer, a falta do vinho era sinal de tristeza. E o que estava preparando aquela festa, chegou no responsável e falou: "Vai acabar". Então quer dizer, o vinho ele reúne e teve esse momento ali que o dono da festa depois falou: "Nossa, o melhor vinho foi deixado para o final", que geralmente, Era o muitos contrário. era o Servia contrário. o vinho, se servia o vinho bom quando as pessoas já estavam embriagadas. Isso é importante dizer, né? Porque existe, cara, um conflito muito grande e a gente, como a gente estuda isso, a gente precisa entender. Mas se você pegar biblicamente, no primeiro livro de Gênesis, já se fala de vinho. Porque Noé, quando saiu da arca, a Foi primeira coisa que Noé fez foi plantar um vinhedo.
E depois ele fez um vinho e bebeu até embriagar-se, tanto que rasgou as vestes. Isso, E depois acabou ficou fazendo envergonhado. Então exatamente. aí já vai a dica. Aí ali Esse é o grande problema para nós cristãos, né, e eu englobo todas as religiões cristãs, né, justamente o porquê que a igreja tem um cuidado muito grande com a bebida. Por quê? Se consumido de forma errônea, ele vai te trazer prejuízo. Não só o vinho, como qualquer outra bebida alcoólica. Então eu acho que tem que ser uma coisa realmente, assim, muito bem ensinada. Eu brinco que quando você vai estudar, você aprende a beber. Isso é uma coisa importante, porque as pessoas acham que eu bebo muito, né, e que os meus amigos sommeliers, que realmente, são sérios, bebem muito. Não, a gente aproveita, desfruta, mas dificilmente, raramente, ou talvez nunca você vai me ver embriagado. Por quê? Porque eu sei que tudo tem um limite. é, a capacitação do estudo ali te traz exatamente essa consciência, e aí, né, você sabe que você quer trazer o benefício, o momento, a boa experiência, Exatamente. jamais aquela que você citou Ó, que eu brinco, Noé ó, foi na má eu experiência. trabalho muito em feiras de vinho. Em feiras de vinho as pessoas excedem, né? E não tem coisa mais chata se tratar do que ter que se tratar com gente que está embriagado. Cara, o tal da pessoa embriagada é uma pessoa chata, é uma pessoa que não é prazerosa estar com ela. Então, e ao mesmo tempo eu estou ali servindo, mas vai da consciência de cada um, né? As pessoas têm que ter consciência que consumir bebida alcoólica é uma coisa que tem que ser moderada e assim, realmente com muita consciência. Então é o que eu geralmente gosto, é uma das primeiras aulas, quando eu dou aula de vinho, uma das primeiras coisas que eu gosto de ensinar é isso. Ó, aí, ó, já infelizmente estamos indo pro finalmente, mas a Passa conversa tá muito muito boa. rápido, né. Ó, projetos, eu falei de choque de consciência, e aqui ele já tá falando de um outro projeto que é aula. Eu já vou te deixar aberto com um convite para um próximo, daí a gente vai aprofundar um pouco nesse tema, Isso, pode ser? sempre, estou sempre à Porque assim, ó, disposição. você nos trouxe aqui vários, alinhamentos de visão sobre o tema, porque o vinho é uma das bebidas mais antigas do mundo. É, mais de 10.000 anos comprovadas cientificamente. Então, por ser uma das bebidas mais antigas, um dos livros mais, que se utiliza o vinho, eu acho que do estudo aí, um dos, né, talvez esteja um outro. A Bíblia é um dos que fala Sim. sobre o vinho. Só, se eu não me engano, a Bíblia fala 237 vezes, cita a palavra vinho na Bíblia. Então, inclusive, né, Paulo fala: "Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo". Ele, na época ali, ele estava dando esse alerta de Sim, experiências errôneas com o vinho. exatamente. Então, abordar esse tema vinho, o consumo dessa bebida, de forma que a pessoa tenha uma experiência positiva e não negativa, e também porque entende, você hoje nos traz como autoridade no assunto, esse lado do sommelier que, passa o raio-x, né, na bebida e sabe para onde que ela vai te levar em experiências, e agora você está do outro lado num projeto, ao qual você vai também colocar um vinho no mercado, então é muito bacana. E agora você está indo para o lado educativo também, educar as pessoas a entender que é uma profissão nobre, é uma profissão que aquele que tanto aquele que queira aprender para ensinar, e tanto aquele que queira investir, novo investimento. Eu acho que são caminhos educativos que a pessoa vai ter essas experiências para, seja injetar um projeto novo na área ou não, Sim, e sim. estar vindo para o interior, como você colocou, uma nova experiência pessoal que te fez crescer como pessoa, qualidade de vida. Então compartilhar com a nossa audiência isso aí tá sendo muito importante, Ah, cara, mas desafiador também, né. não, Levar a família nessa novo horizonte, né. mas a ideia é justamente essa. Quando a gente foi, e vai ser breve, quando a gente decidiu que viríamos para cá, uma das perguntas que fez foi: "Tá, mas você vai estar preparado para estar numa região onde as pessoas provavelmente não conhecem, não vão entender o que você vai fazer?" Eu falei: "Olha, se eu puder, mostrar para algumas pessoas, qual o meu objetivo, eu já me sinto realizado." E a E missão tá sendo e é cumprida. isso. Ó, e já indo para os finalmente, como que tem sido para você
essa área tecnológica de se posicionar, as plataformas tecnológicas, tem muito é uma vitrine hoje digital, as redes sociais. Como que é esse novo momento de se comunicar com quem vai consumir o produto, seja ele você hoje como produtor, ou um profissional da área, ou um futuro, educador também, enfim, como tem sido a visão de vocês nesse sentido? Ah, cara, hoje, apesar de eu não ser e muito cobrado para isso, sou uma pessoa, diariamente tecnológica, porque apesar de ter as redes sociais, eu não sou que interage muito por elas, mas claro, posso ser aqui, incoerente em dizer que hoje nada, vive sem uma boa rede social. Então, tanto para a parte profissional, pessoal, eu sou muito discreto, então eu não gosto de aparecer muito, então por isso que o meu lado pessoal eu acabo não divulgando muito. O lado, da vinícola em si, já é uma coisa que a gente pensa, mas eu preciso estar preparado, como sempre, a gente precisa estar preparado. Entendo que a gente precisa desse lado, ele é essencial, ele não sobrevive sem isso. Então a gente está preparando tudo para o momento certo, a gente começar a interagir com as pessoas pela rede social. E a grande vantagem disso é que você consegue se comunicar com o mundo, né? Então, a partir do momento que eu lancei um produto, eu lancei um objetivo, as pessoas conseguem em qualquer parte do mundo ter acesso a isso, se ela tiver interesse. E assim como a parte educacional. Nada hoje sobrevive em rede social sem tecnologia. E eu vejo que a tecnologia está aí realmente para nos ajudar, para somar nesses novos desafios e nessas novas conquistas que a gente está buscando. Bacana. Então, já está aqui feito o convite para um próximo, você vai já se preparando conteúdo voltado a esses novos projetos, pode ser? Pode ser. Não, Firmamos uma já, parceria aqui. já tá combinado. Tá Ó, perfeito. e eu vou te falar, ô Anderson, é um assunto muito amplo a ser abordado, depois eu quero nichar ele, porque os amantes do vinho, muito bem consciente, a pessoa vai entender o porquê daquela experiência. Então, Exatamente. você como autoridade no assunto aqui, você compartilhar esse momento com a nossa audiência é muito importante, para que as pessoas não se percam aí por aí em vias erradas, como não é, Exato. Não, e que as pessoas continuem consumindo vinho, tá? né? Mas de forma, Coerente. coerente, de uma forma saudável. Beleza. Considerações finais. Se você fosse falar assim, poxa, aquele choque de consciência que eu tive me fez trazer aqui e hoje estou colhendo bons frutos. O que que você fala? Tá coerente no que eu falei? Ou Sim, que sim. decidiu ou não? Como que foi? E o que é importante que as pessoas, que você que está nos ouvindo, tenha em mente, e nada do que eu estou fazendo, apesar de ser tudo planejado, me dá uma garantia de sucesso. O que vai me trazer o sucesso? Continuar Persistência. insistindo sempre. A persistência é a alma da conquista. Então é isso. Então, vou continuar persistindo, vou continuar fazendo. E trabalhando muito. Porque sem trabalho nada acontece. Anderson, obrigado pelo convite aceito mais uma vez. Essa proximidade, a gente tem um amigo em comum aí, que eu acho que ele não pôde estar aqui com a É, gente o hoje, mas Daniel, o pô, Daniel, ele num outro momento vai estar, hein? vai, não, com certeza. E eu creio que isso aí trouxe bastante orientações para aqueles que estão almejando entender um pouco mais e saber que tem muita coisa para ser falada, abordada nesse universo tão antigo e tão presente e atual. Antigo e atual. É antigo e atual. Por isso que ele é fantástico. Então, assim, quem gostaria de agradecer sou eu. Como eu disse, é um prazer poder falar para as pessoas, mostrar um pouco do nosso trabalho e ajudar as pessoas a se desenvolverem nesse universo do vinho, que é realmente fascinante. Se você quiser aprender sobre cultura, arte, gastronomia, viagens, o vinho sempre vai te dar a oportunidade de fazer isso. Posso divulgar? Você pode falar a tua rede social ou ainda está. Posso sim. Fala ela aí. Então, É AM Som, AMSOMM de sommelier, Anderson Marcelo Sommelier, então AM Som, SP, que são é 2 M's ali, né? 2 M's no final. Então é AMSOMMSP. Isso. Vai estar lá, Anderson Marcelo de Souza Sommelier. Bacana. Marcelo, Anderson Marcelo, eu chamei ele no início de Marcelo, daí eu falei, poxa, será que é ele mesmo? Aí ele me corrigiu depois. É, É Anderson Marcelo. Anderson Marcelo. Anderson, obrigado mais uma vez e
Vamos dar continuidade nessa conversa num próximo convite, Com beleza? certeza, só chamar que tô Você que nos assiste, curta, comente, compartilhe e tem sempre alguém, os amantes do vinho, vai querer saber quem entende do assunto, o que ele abordou aqui vai ter continuidade, hein? Boa, boa! Um forte abraço. abraço, pessoal.